Fala turma, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 2 de raciocínio lógico. Nós já sabemos o que é proposição, estudamos as proposições na aula número 1 e essa aula é mais curtinha. A gente vai diferenciar as proposições simples das proposições compostas. Então o nosso objetivo aqui é delimitar a diferença entre o que são proposições chamadas simples e as proposições compostas e, vou repetir, sempre uso esse termo, né? Que os nomes são muito sugestivos. As proposições simples são aquelas proposições que trazem apenas uma declaração, já adiantando aqui o conteúdo para vocês. E a proposição composta é aquela em que trazem mais do que uma declaração na mesma sentença, na mesma frase. Beleza? Vamos ver aqui em forma de exemplos. Então aqui tem uma definiçãozinha, tá? A proposição simples, raramente essa proposição simples é chamada também de proposição atômica. A frase é declarativa e expressa um pensamento completo acerca de um objeto. Isto é, possui um único objeto de estudo. Anderson, simplifica para mim. Simplifico. É aquela frase onde existe apenas uma declaração, só uma declaração. Por exemplo, o Canadá fica na América do Norte. Então, quantas declarações existem dentro dessa frase, dentro dessa sentença? Apenas uma declaração, apenas um sentido completo. Então, essa frase é uma proposição simples, tá certo? Lembra lá que ela passa também por todo o crivo do que é uma proposição. Proposições são sentenças declarativas que podem ser julgadas apenas com um valor, seja ele verdadeiro ou falso. Então, essa frase ela é uma proposição simples, porque ela é uma declaração apenas, que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, inclusive sabemos que é verdadeira, né? O Canadá realmente está na América do Norte. Anderson, beleza, agora diferencia aí para mim o que é uma proposição composta. O que seria uma proposição composta, professor? Proposição composta aqui é aquela onde eu tenho mais do que uma declaração na mesma frase, na mesma sentença. Por exemplo, Paulo é cuiabano e Marcos é paulista. Então nessa mesma frase, na mesma sentença, existem duas declarações. Uma sobre Paulo ser cuiabano, tem um sentido completo até aí, mas ele juntou, ele colocou e uma outra coisa. Marcos é paulista. Então e ponto final. Dentro dessa mesma frase, dentro dessa mesma sentença, existem duas declarações. Galera, entender e verificar o que é a proposição composta não é tão difícil. Mas já vou adiantar para vocês que o mais importante e o que vai ser objeto de estudo lá no nosso próximo vídeo, na aula número 3, vai ser isso aqui, ó, o termo que é usado para juntar, para conectar uma proposição na outra. O nome dele, no caso, este é o E, o conectivo lógico E, que não é o único conectivo possível. Eu posso juntar, eu posso agregar essas frases com 5 conectivos de acordo com o estudo lógico, o estudo da lógica. Lembra-se que nós estamos estudando parâmetros e regras para fazer provas de concurso público. Então todas as vezes que nós tivermos proposições compostas, ela tem que ser juntada, ela tem que ser conectada, agregada de alguma forma. E quem é o fator, quem é o termo que conecta, que junta essas proposições? São os conectivos, objeto de estudo da aula número 3, próxima aula. Mas já vou adiantar aqui para vocês 3 conectivos muito usados, muito relacionados nas compostas. Por exemplo, um já foi citado. É o conectivo E. Conectivos, exemplos, apenas alguns exemplos, tá? Exemplos. Um dos conectivos é o conectivo E que foi usado ali, né? João, não lembro o nome do rapaz ali agora. João é cuiabano e Marcos é paulista, tá? O uso do E, inclusive, o E como um conectivo lógico tem nome, o nome dele é conjunção, inclusive porque ele passa a ideia de um conjunto. A conjunção é o conectivo mais exigente, tá? Essa frase ela só seria avaliada como verdadeira, a sentença seria verdadeira, se cada parte fosse verdadeira. Então o rapaz lá tinha que ser cuiabano e o outro tinha que ser paulista. Tinha que ser verdadeiras as duas partes para que a frase inteira, toda a sentença fosse interpretada como uma sentença verdadeira, beleza? Isso no uso do E, quando eu conecto com o E. Mas existe um outro conectivo, que eu vou usar como exemplo, que é o OU.
O ou não é tão exigente assim, a gente usa no dia a dia. O ou é opcional. Por exemplo, se eu estou fazendo um churrasco, e aí eu converso lá no WhatsApp com vocês, falo, galera, é o seguinte, vamos fazer um churrasquinho aí? O churrasco dos aprovados. A galera vai ser aprovada e vamos comemorar. E aí vamos fazer uma cota. Vamos fazer uma cota para esse churrasco. A cota vai ser carne ou bebida. Ou, se você levar a carne, cumpriu a cota? Levou. Mesmo que você não leve a bebida. E se você levar só a bebida e não levar a carne, se tiver dessa forma, né, carne ou bebida, o recado que eu mandei lá no WhatsApp para vocês, se tiver apenas a bebida, você também cumpriu a cota. Ok? Agora, presta atenção na diferença. Se eu tivesse pedido carne e bebida, você tinha que ter levado os dois. Mas carne ou bebida, pode levar só um. Então, o uso do ou implica que eu posso recorrer apenas a um valor verdadeiro para validar a minha sentença. Tá? Já vamos adiantando, mas o estudo aprofundado disso, é feito na aula 3, beleza? Só estou adiantando aqui, algo que vai ser importante para a gente daqui a pouco. E existe um conectivo muito usado, que é o conectivo condicional, que é o uso do se então, que cria uma condicional, uma condição. Condicional. Ok? Galera, a condicional, o nome já está dizendo, cria uma condição dentro da minha frase, dentro da minha sentença. Vamos colocar dois termos aqui, duas proposições que têm sentido completo. Por exemplo, vou usar uma proposição de sentido completo, que é João é cuiabano. João é cuiabano é uma proposição de sentido completo. Beleza, guarda essa proposição aí na sua memória, deixa ela lá. Vou usar outra proposição de sentido completo. Outra. João é mato-grossense. Proposição também. Mesmo que você não saiba quem é esse João, isso é uma proposição. Já foi discutido na aula 1, lembra? Mesmo sem saber quem é esse rapaz, essa pessoa, o personagem que está sendo usado, isso é proposição. Porque vai ser apenas verdadeiro ou apenas falso essa frase, mesmo que eu desconheça o João. Tudo bem, professor? Beleza. Uma proposição é João é cuiabano, a outra proposição é João é mato-grossense. E as duas podem ser unidas com uma condição. Eu poderia usar aqui na primeira, ó, se João é cuiabano, então João é mato-grossense, estabelecendo uma condição, beleza? E outro detalhe importante é que esse se, então, ele tem duas componentes aqui, mas ele representa uma única proposição. Ele faz um papel só, que é conectar, criando uma condição. Ele cria uma única condição, beleza? Tranquilos? Vamos lá, então, evoluir aqui no nosso estudo das proposições simples e compostas. Para que a frase, a sentença, seja uma proposição composta, ela vai ter que usar algum conectivo para juntar as partes, para juntar as outras proposições simples, não é verdade? E a partir disso, eu consigo estudar as proposições compostas a partir de cada componente. Adianta aí um pouquinho, professor, do estudo que vai ocorrer na aula 3. Apenas uma introdução para vocês. Para eu saber se a frase inteira vai ser julgada, toda ela, não apenas um bloquinho, não apenas o João mato-grossense ou apenas o João cuiabano, mas a frase toda. Como que eu vou saber se a frase toda é verdadeira, Anderson? Como que eu vou saber se a frase toda é falsa? Então, primeiro de tudo, eu tenho que saber cada pedacinho. Eu tenho que saber se cada pedacinho é verdadeiro ou é falso. Eu tenho que saber o valor das proposições simples. Porque olha só, o que forma uma proposição composta são várias proposições simples. E aí eu vou conectando essas simples, e aí eu tenho uma composta, que é a maior zona, tá certo? Tudo bem, professor. E o que faz ela ser verdadeira ou falsa? Você não me respondeu. Eu tenho que saber o valor de cada uma individualmente, mas principalmente eu tenho que saber o conectivo que está sendo usado para juntar essas proposições. No caso ali do exemplo anterior, ó, nós tínhamos o conectivo E. E aí, para eu saber se a frase inteira, Paulo é cuiabano e Marcos é paulista, se a frase inteira é verdadeira ou não, eu precisaria saber se o Paulo é cuiabano, se o Marcos é paulista. O exercício teria que ter me dito isso, se cair numa questão, ele tem que me falar, porque eu nem sei quem é esse Paulo, nem sei quem é esse Marcos. Mas, principalmente, eu tenho que saber o conectivo E, que o conectivo é o E. E aí, cada conectivo vai ter uma regra. Por exemplo, no conectivo E, verdadeiro com verdadeiro, a resposta dá verdadeira. No conectivo OU, verdadeiro com verdadeiro também dá, mas verdadeiro com falso, no OU, verdadeiro com falso dá verdadeiro também. Aqui não, no uso do E não. Então, só adiantando, a aula 3 vai se aprofundar nisso. Se acalmem, não precisa ficar nervosos.
Na aula número 3 a gente vai estabelecer as regras, que a gente vai chamar de tabela verdade, mas por enquanto você só vai gravando que eu tenho que saber cada pedacinho e tem que saber o conectivo que está juntando a frase, tá certo? Beleza? Então é isso que está escrito aí no slide número 2. Ó, notamos no exemplo da proposição composta, Paulo é Cuiabano e Marcos é Paulista, a letra E conecta a primeira proposição e a segunda proposição. O nome dessa letra E, o papel que ela faz na frase é de conectar, ele é um conectivo lógico. Assim, para dizer se a proposição composta é verdadeiro ou falso, ou seja, a composta, a grandona. Toda vez que a gente fala de composta, é a grandona. Para eu saber se ela é verdadeira ou falsa, devemos observar dois detalhes. O valor lógico das proposições simples, componentes, né, de cada pedacinho, e depois tenho que saber também o conectivo que está unindo elas, tá? O conectivo que está sendo usado. Cada conectivo vai ter uma regra diferente. Por exemplo, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, para cada parte. Aí eu vou lembrar da regra, aula número 3, não precisa se apavorar. Eu falei que essa aula vai ser mais curtinha, porque o objetivo dessa aula é a gente distinguir, separar o que são proposições simples e compostas. Então eu vou fazer um exemplo, entendendo bem esse exemplo, a gente já vai para a aula número 3, vamos para o próximo vídeo, tá bom? Então o exemplo que eu trouxe aqui são 4 frases que nós vamos avaliar. Primeira frase, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Segunda frase, a resposta branda acalma o coração irado. Terceira, o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Quarta, se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases acima, vamos julgar os itens. Primeiro item. A primeira frase é composta por 2 proposições simples, unidas pelo conectivo conjunção. Eu expliquei, né? O conjunção é o E, quando eu uso a letra E para juntar. Mas ele está falando que a primeira frase é uma proposição composta, né? Que ela é composta, ela está sendo composta porque ela está unindo 2 proposições simples, né? É isso que é uma proposição composta. Quando eu pego uma proposição simples, outra, pode ter várias, tá? Podem ser 3, 4, mas tem que ser no mínimo 2. Eu pego uma proposição simples, junto com outra proposição simples, conectivo entre elas. Tudo bem? Conecto com um dos conectivos possíveis. Lá na frase número 1, ele fala bem assim, ó, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Galera, essa questão é uma pegadinha. Professor, ela é uma proposição composta e tem um conectivo E aqui, ó, tá? Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Galera, pegadinha perigosa que envolve conteúdo da primeira aula. Se você bobear aqui, o cara vai te ganhar. Ele colocou uma pegadinha nessa questão. Primeiro de tudo, para que esse item seja marcado como certo, ele está definindo como proposições. Mas a primeira frase não é uma proposição, meu amigo. Não é simples, nem composta, nem proposição é. Isso aqui eu tenho que lembrar da aula número 1. Não são proposições as sentenças imperativas. Olha aqui, ó, um filho falando para o pai, ao contrário, um pai falando para um filho em tom imperativo, ordem, comando, imperador. Olha lá, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Professor, quase que eu caí, porque eu olhei aqui o conectivo, lá no item ele falou que tinha um conectivo conjunção, mas ele está falando antes do conectivo conjunção que a primeira frase é proposição composta. E nem é composta, nem simples, não é proposição, porque essa frase é uma frase imperativa, e não são proposições as frases imperativas. Ah, Anderson, então ele tentou me confundir. Não nesse negócio de proposição simples e composta, não é? Ele colocou isso aí só para tentar me ludibriar. Ele falou proposição simples, proposição composta, conectivo ali, conjunção. Mas, antes de tudo, ele está chamando de proposição. Lá na primeira aula, a gente aprendeu 5 frases que não são proposições. As interrogativas, imperativas, frases exclamativas, frases que não possuem verbo e as sentenças abertas. Tá certo? Essa daí é uma imperativa, então não é proposição. Está errado o primeiro item. Errado. Vamos para o segundo então, professor. Quase que eu caí nessa pegadinha aí, Anderson. Sorte que você me ajudou. É isso aí, eu estou aqui para te ajudar, meu amigo. Número 2. A segunda frase é uma proposição lógica simples. Vamos ver, vamos ver. Tem pegadinha, professor? Eu não acho que é uma pegadinha, não. Não tem. Ó,
Número 2, a resposta branda acalma o coração irado. Ó, uma afirmativa, uma declaração. Eu chego em você e falo bem assim, cara, você é muito nervoso. Pera lá. A resposta branda, a resposta calma, né, tranquilo. A resposta branda acalma o coração irado. Ponto. Declarei. Fiz uma declaração para você que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Tá certo? Se eu estou falando uma coisa que acontece realmente na vida, essa frase é verdadeira. Se isso não acontece, ela é falsa. Então, a frase é sim uma proposição simples. Tem um recado apenas aí. Tem apenas uma declaração nessa frase. Não tem várias declarações. O recado é um só. A resposta branda acalma o coração irado. Beleza? Então, a proposição simples é essa, que traz apenas uma declaração. Que pode ser chamado, nesse caso, de uma afirmação. Eu afirmei. A resposta branda acalma o coração irado. Afirmado. Terceira. A terceira frase é uma proposição lógica composta. Agora aqui é quase uma pegadinha, mas presta atenção. Ele coloca assim, o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. É uma declaração. Mas será que é simples ou composta? Não é porque tem um E ali no meio que a proposição vai ser composta. O uso do E como conectivo só existe caso aconteça o seguinte. Se o E está sendo usado para conectar duas declarações ou mais, mas no mínimo duas declarações. Será que ele está unindo duas declarações? E não está. Porque se eu ler só até aqui, ó, o orgulho não é uma declaração. Se eu estivesse falando, o orgulho faz isso, o orgulho faz aquilo, aí seria uma declaração, porque aqui nem verbo não tem. O orgulho e a vaidade. Se eu tivesse lido só até aqui, ó, o orgulho e a vaidade, não tem uma declaração completa. Agora, a partir daqui existe uma declaração, uma afirmação. Lembra que proposição é uma frase declarativa, que pode ser afirmativa, né? Eu afirmo algo. O orgulho e a vaidade como uma coisa só. Aqui o E não faz papel de conectivo, porque ele não está unindo duas declarações. Ele está unindo o orgulho e a vaidade, ele está unindo dois sujeitos. O sujeito é composto. Tem um pouco de língua portuguesa aqui, um pouco não, muito, né? Língua portuguesa. Ele está unindo dois sujeitos, ele não está unindo duas proposições de sentido completo, tá? Para ser uma proposição, ele teria que unir aqui uma declaração inteira, com outra declaração inteira. Então essa proposição aqui não é composta, ela é simples. Tem dois sujeitos, mas é uma proposição simples. O orgulho e a vaidade fazem o quê? Fazem uma coisa só. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Uma declaração apenas. Então ele tinha dito aqui que a proposição A3 era composta. Não é. A3 não é composta, não. A3 é uma proposição lógica simples. Beleza? Quarta e última. A quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem dois conectivos. Vamos ver a quarta frase. Ó. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Essa aqui é a condicional. Ó. Se então. Lembra da condicional que eu expliquei? Se então. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. É uma proposição composta, ó. Que o filho honesto já é uma declaração. Tá vendo a diferença? Ó? O filho é honesto. Se eu tivesse dito apenas isso, já existe uma declaração. Ou se eu tivesse dito apenas o seguinte, o pai é exemplo de integridade. Pronto, tem outra declaração aí também. E eu uni essas duas declarações com uma condição. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Aonde que a questão tentou me ludibriar? Porque ele falou que tem dois conectivos. Na realidade, o conectivo é um só. O se, então, ele tem duas componentes aqui, dois pedacinhos. Mas ele é um conectivo. Ele faz o papel de conectar apenas uma vez as proposições. Ele conecta uma com a outra. É um conectivo só, chamado condicional. Não é porque tem dois pedacinhos ali, dois termos, que são dois conectivos. Não. Esse conectivo é um conectivo apenas. Conectivo condicional. Então, quando ele diz aqui, ó, a quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem dois conectivos lógicos. Não, 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 não. É um conectivo apenas, beleza? Galera, esse era o ponto que nós queríamos chegar. Chegamos aqui, eu falei que esse vídeo seria menor um pouquinho, porque nós tratamos aqui apenas e unicamente sobre a diferença entre proposições simples e proposições compostas, beleza? Até a próxima aula! Clique like.